Olá, bom dia a todos. Meu nome é César Fuziwara e eu vou apresentar para vocês hoje a terceira aula do curso 4, CRISPR-Cas9, o que é e como usar. Então, eu sou jovem pesquisador do Laboratório de Biologia Molecular e Edição Gênica do Câncer, no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Então, a primeira coisa é a estrutura dessa aula de hoje, a terceira parte do curso de CRISPR. A gente vai falar de alguns aspectos que vão permitir que vocês entendam mais a fundo como colocar o sistema CRISPR-Cas9 dentro de uma célula. E também para que vocês tenham um background para explicar para os leigos que o sistema CRISPR-Cas9 ele também pode ser utilizado para outras aplicações. Então, a estrutura da aula de hoje é dividida em duas partes. A gente tem na parte 1 os métodos de delivery do CRISPR-Cas9. Então, a gente vai mostrar alguns aspectos de como transfectar e o que transfectar dentro das nossas células, principalmente o sistema plasmidial, ribonucleoproteínas e também utilizando um sistema viral, do vírus adeno-associado. Na parte 2, a gente vai cobrir outras aplicações do sistema CRISPR-Cas9. Então, basicamente, enfocando numa nova Cas9, que é uma Cas9 inativa, e a sua utilização em sistemas de modulação da expressão gênica, chamados de CRISPR-I e CRISPR-A, que a gente vai ver a seguir. E, além disso, aplicações dessa dCas9 no imaginamento do DNA e para o entendimento da dinâmica da cromatina. Então, o primeiro ponto é relembrar as aulas passadas. A gente vai recordar o que é essencial no sistema CRISPR-Cas9. Então, nessa figura esquemática, a gente tem exemplificado o DNA genômico, que está aqui interagindo com o sistema CRISPR-Cas9. Então, aqui a gente tem a Cas9, essa proteína em L, e aqui em vermelho o RNA-guia. Então, o que é essencial para essa interação do sistema CRISPR-Cas9 com o DNA genômico? Então, a gente vai ter o RNA-guia, que ele vai ter 20 nucleotídeos de complementaridade perfeita com a região alvo e tem que estar adjacente à sequência PAN. No caso da Cas9, é a sequência NGG. Então, na presença de todos esses requisitos, né, a Cas9 vai cortar a dupla fita do DNA e o sistema de reparo de DNA endógeno vai prosseguir com esse reparo e promover a edição gênica. Então, aqui a gente tem um enfoque no RNA-guia, no segmento de 20 nucleotídeos, que ele vai ser essencial para dar essa especificidade de alvo no genoma. Tá? Então, esses são os pré-requisitos do sistema CRISPR-Cas9, e a gente precisa ter isso em mente quando a gente vai desenhar um experimento. Falando um pouco, então, do que a gente vai entregar para as nossas células no sistema CRISPR-Cas9. Então, quando a gente pretende realizar um experimento de edição gênica, a gente tem que entregar aqueles componentes essenciais do sistema CRISPR-Cas9 para as nossas células, que são a endonuclease Cas9 e o RNA-guia. Então, e onde vai estar contido essa Cas9 mais RNA-guia? Ela pode estar contida dentro de um plasmídio, que é um segmento de DNA circular, pode estar contida num RNA mensageiro mais o RNA-guia, ou pode estar contida na forma de proteína associada ao RNA-guia, chamado de ribonucleoproteínas. Então, tudo isso vai depender do tipo de experimento que você quer fazer com as suas células e vai depender também de como suas células se comportam na presença dessas diferentes tipos de carga. O segundo passo é transfectar, seria colocar esses plasmídios, RNAs mensageiros ou ribonucleoproteínas dentro da sua célula, em um sistema chamado de transfecção. Então, a transfecção nada mais é do que o tratamento dessa carga desses plasmídios, RNAs ou ribonucleoproteínas com substâncias químicas ou físicas que vão permitir que a célula incorpore esse DNA exógeno, esse ácido nucleico. Então, as transfecções podem ser químicas, como lipofectamine ou polímeros catiônicos, pode ser física, como a eletroporação. A gente vai ver isso a seguir nos próximos slides. E aí elas vão ter um efeito transiente ou estável dentro da sua célula. Então, no efeito transiente, a gente espera um efeito com expressão momentânea do sistema CRISPR-Cas9 e um efeito que ele não integra no DNA. Tá? E isso é atingido quando você transfecta tanto as ribonucleoproteínas, que são a Cas9 mais o RNA-guia, ou o RNA mensageiro mais RNA-guia. Tá? Então, esse tipo de transfecção é chamado de transfecção transiente. Por outro lado, uma transfecção estável
ela vai promover a integração do plasmídio ou outro segmento dentro do seu DNA, ou também pode manter esse plasmídio epissomal. E aí, devido à existência de um marcador de seleção, essa pressão da seleção, a gente vai ter uma expressão estável desse seu segmento que codifica a Cas9 mais o RNA guia. Por fim, um outro tipo de entrega desse material que codifica Cas9 e RNA guia dentro da sua célula pode ser feito através da transdução viral, onde a partícula viral vai carregar toda a informação para dentro da célula, tá? E no caso aqui, nessa aula, vou enfocar no sistema de adenovírus associado, que é o mais utilizado quando a gente fala de edição gênica. Falando um pouco das particularidades da transfecção química, inicialmente, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem esquemática para exemplificar a transfecção química utilizando um lipídio catiônico. Então, aqui tem uma figura mostrando o DNA carregado negativamente, o lipídio catiônico, que seria a lipofectamine, e aí existe essa interação do DNA que é negativo com esses lipídios positivos, forma-se um lipossomo, um complexo lipossomal, que vai interagir com a membrana da célula-alvo. Esse lipossomo vai ser endocitado, e aí esse endossomo ele pode progredir para a degradação, ou, geralmente, o que mais ocorre é esse segmento de DNA ele escapa dessa degradação e ele vai para dentro do núcleo, promover, então, a expressão gênica da Cas9 e do RNA guia. No caso do polímero, aqui polietilamine, o PEI, ele também se comporta da mesma forma que um lipossomo, ele é um polímero catiônico que vai formar um emaranhado em volta do seu DNA e vai progredir da mesma forma pelo endossomo para dentro da sua célula-alvo. Outro tipo de transfecção, que é o tipo físico, a gente vai aqui exemplificar a eletroporação, que nada mais é do que você aplicar descargas elétricas na sua célula. Então, aqui está exemplificado uma célula em meio a 2 eletrodos e a gente aplica uma descarga elétrica de microsegundos até milissegundos. Tudo isso vai depender do seu tipo celular. Aqui nessa figura representando, então, a descarga voltaica aqui. E aí, o que essa descarga faz? Ela desestrutura a membrana plasmática da sua célula-alvo, promovendo a formação de poros. E através desses poros, o seu conteúdo que você planeja colocar dentro da célula, pode ser o seu plasmídio, o RNA mensageiro ou as ribonucleoproteínas. Esse conteúdo vai adentrar a célula e vai para o núcleo transcrever o seu RNA guia e a Cas9. Então, esse sistema de eletroporação também é um sistema bastante eficiente e também é utilizado bastante em vivo. Então, o último tipo de entrega desse material genético para dentro da célula que eu quero ressaltar é o sistema transdução, a transdução. Então, a transdução nada mais é do que você utilizar as ferramentas virais para colocar o material genético dentro da célula. Então, dentro da transdução, a gente tem vários tipos de transdução, pode ser lente viral, retroviral, ou com adenovírus, o vírus adeno-associado, desculpa, AAV. Então, nessa figura, eu quero ressaltar o uso do AAV como uma ferramenta bastante eficiente para entregar esse conteúdo de DNA para dentro da célula. Então, a gente tem aqui a estrutura do vírus AAV, que é um vírus de fita simples de DNA, tem essa estrutura aqui. É um vírus pequeno que ele não permite empacotar muito conteúdo, tá? Então, esse AAV ele vai interagir com receptores de membrana, vai ser internalizado pela via endossomal, da mesma forma que os lipossomos e o PEI. Aí, esse vírus ele vai escapar dessa via endossomal, vai interagir com o Golgi e, por fim, ele vai entrar no núcleo, pelo complexo do poro. E como ele é um vírus de fita simples de DNA, ele precisa, então, transcrever a fita, replicar, né, esse DNA, fazer ele virar dupla fita para, assim, transcrever o RNA mensageiro, que vai virar proteína Cas9 e o RNA guia. Tá? Então, esse é um sistema bastante utilizado quando a gente quer fazer estudos em vivo, porque ele tem um trofismo bastante alto por diferentes tipos celulares. Então, agora que a gente já viu como colocar o conteúdo de interesse dentro da célula, a gente vai falar do que a gente vai colocar dentro da célula. Então, eu citei brevemente, nos slides anteriores, o sistema plasmidial. Então, o sistema plasmidial ele é o principal sistema utilizado quando a gente vai realizar
edição gênica com CRISPR-Cas9 porque é um sistema bastante user-friendly, ele é bastante simples de se utilizar. Então, basicamente, o sistema plasmidial ele é composto. Então, aqui a gente tem uma figura do plasmídio, um plasmídio bastante conhecido, PX458. É um plasmídio comercial que ele contém vários elementos. Então, o principal elemento que ele contém é a Cas9, tá? Então, aqui a gente tem um segmento de Cas9, codificante da Cas9 com um sinal de localização nuclear, fusionado a um marcador que pode ser GFP ou puromicina, tá? Então, isso é importante para que a gente possa selecionar as células que receberam esse plasmídio. Então, além disso, esqueci de mencionar, a Cas9 ela pode ser a versão selvagem ou pode ser versões mutadas, que a gente vai ver lá no final qual a importância das versões mutadas de Cas9. Além disso, o terceiro ponto importante é que exista um sítio de clonagem de um RNA-guia. Então, vocês viram com o Felipe todos os passo a passos de como desenhar RNA-guias, que são aqueles segmentos de 20 nucleotídeos que vão promover a especificidade de encontrar o RNA, o seu DNA-alvo dentro do genoma. Então, esse plasmídio, PX458, ele contém um sítio que, quando você digere com essa enzima BBSI, você pode anelar os seus óligos, que estão aqui representados em azul, e aí você, uma simples ligação, uma clonagem bastante fácil, você liga esse seu segmento que vai transcrever o seu RNA-guia. Então, a gente observa que é um plasmídio único que você vai transfectar na sua célula-alvo, ele vai transcrever RNA mensageiro da Cas9 e transcrever o seu RNA-guia ao mesmo tempo. Então, a gente vai conseguir fazer com que a célula que receba esse plasmídio, ela tem esses dois componentes essenciais sendo expressos ao mesmo tempo. Outro componente que pode ser transfectado, que eu citei lá no começo, são as ribonucleoproteínas, que nada mais é do que você pegar a proteína Cas9, misturar com o RNA-guia e transfectar na sua célula-alvo. Então, nessa figura esquemática, a gente tem aqui comparando off-targets de quando você transfecta na sua célula o plasmídio em relação às ribonucleoproteínas. E o que são os off-targets? Os off-targets são aqueles acontecem quando a Cas9 ela vai encontrar um segmento no seu DNA genômico que seja altamente parecido com aquele segmento do RNA-guia, com algumas bases de diferença, e mesmo assim a Cas9 vai cortar. Então, é um corte inespecífico feito fora do seu target, por isso que ele chama off-target. E os cortes realizados no seu genial, no seu segmento-alvo, chamados de on-target. Tá? Então, aqui, nessa figura, para comparar a quantidade de off-targets que você obtém quando você utiliza o sistema plasmidial em relação ao sistema de ribonucleoproteínas. Então, o que a gente observa aqui mostrado nessa caixa em vermelho, essa barra inicial em azul é o efeito on-target, que é o esperado. Então, 90% do efeito on-target acontece quando você usa plasmídio, mas a gente observa um alto nível de off-targets, de cerca de 20% a 30%, quando a gente usa o sistema plasmidial para essa região que eles analisaram, do gene EMX1. Em relação às ribonucleoproteínas, a gente observa que o off-target é bastante reduzido. Por quê? O porquê dessa diferença? A gente pode explicar por quê. O efeito da ribonucleoproteína é um efeito transitório, ele se perde ao longo do tempo, enquanto que o efeito plasmidial ele é um efeito estável. Então, a célula vai continuar expressando sempre a Cas9 com a RNA-guia e vai tentar encontrar, vai ter uma maior chance, né, na verdade, de encontrar off-targets dentro desse genoma da sua célula. Em relação ao RNA, aqui não está mostrado, vai ser no próximo slide, mas o RNA, quando você transfecta RNA mensageiro de Cas9 com o RNA-guia, ele tem um efeito de off-target intermediário. E aí, esse slide para mostrar, então, como escolher plasmídio ou RNP. Tá? Então, por que dessas diferenças? A gente tem aqui representado a transfecção de um plasmídio, aquele plasmídio que contém tudo, RNA-guia mais Cas9. A gente observa que esse plasmídio ele tem que entrar no núcleo, transcrever o RNA mensageiro de Cas9 e o RNA-guia. Esse RNA mensageiro de Cas9 ele vai ter que ser traduzido na proteína Cas9, que vai se associar a esse RNA-guia. E tudo isso tem que voltar para o núcleo para promover a edição gênica. No caso das ribonucleoproteínas, a gente já transfecta o complexo Cas9 mais RNA-guia. Então, esse complexo ele só tem que entrar no núcleo para promover a edição gênica
e é daí que advém todas as diferenças quando você faz uma transfecção plasmidial ou ribonucleoproteica. Então, esse Western blot ele mostra essas diferenças de timing, de expressão da Cas9. Então, por exemplo, você transfectando um plasmídio, a gente observa ao longo do tempo, de 0 a 72 horas, que o aumento mais forte de expressão da Cas9 ocorre após de 8 a 24 horas, ele se mantém estável, altamente expresso. No caso das ribonucleoproteínas, a gente observa que logo após 4 horas já vai ter um alto nível de Cas9, conjugada, né, com RNA guia, e esse nível proteico vai decaindo ao longo das 72 horas, o RNA mensageiro tem um efeito menos pronunciado. Então, a gente observa essas diferenças dos sistemas. O sistema plasmidiol tem uma alta expressão de Cas9 após 24 horas, o sistema RNP, uma alta expressão de Cas9 logo após 4 horas e que decai. E disso, né, que vai advir os efeitos off-target. Então, se a gente comparar o off-target do sistema plasmidial, ele é muito mais alto quando comparado ao efeito das ribonucleoproteínas, nessas duas células aqui. Então, off-target plasmidial, off-target de proteína. E aqui, como eu citei anteriormente, o off-target de RNAs mensageiros é um pouco menor, é intermediário. Aqui a gente tem, então, representado como se dá o método de delivery, quando a gente escolhe a transdução viral. Nesse caso, uma figura que representa o sistema de AAV, ou vírus adeno-associado. Como eu citei lá no começo, ele é um sistema bastante utilizado quando a gente quer fazer experimentos em vivo, seja em animais, modelos. Por quê? Ele tem uma alta taxa de infecção dependendo do sorotipo que você escolhe. Além disso, ele tem baixa imunogenicidade e não integra no DNA do hospedeiro. Então, só que os contras desse sistema é que ele tem uma baixa capacidade de carga, tá? Então, vocês veem aqui que ele tem essa capacidade que potencialmente só caberia o gene codificante de Cas9, mais o RNA guia, que é o que a gente observa aqui. Então, esses sistemas de delivery com AAV, ou vírus adeno-associado, mostrado aqui, eu estou apontando. Por exemplo, você consegue codificar a Cas9 selvagem mais um RNA guia. Então, é só isso que cabe dentro desse sistema de vírus adeno-associado. Se você quiser entregar mais de um RNA guia para sua célula-alvo, você tem que fazer 2 AAVs diferentes. Então, um vírus que vai conter somente a Cas9 e o outro vírus que vai ter o RNA guia. Então, esses são os prós e contras desse sistema de vírus adeno-associado quando você pretende fazer experimentos em vivo. Então, aqui eu chego ao final da primeira parte, né, que era aqueles aspectos de como entregar e o que entregar quando a gente pretende fazer esses experimentos com CRISPR-Cas9, o sistema CRISPR-Cas9. Eu fiz uma tabela para mostrar para a gente as diferenças principais entre esses sistemas. Então, a gente tem aqui, comparando-se o sistema plasmidial, ribonucleoproteínas e a transdução com vírus adeno-associado. Então, a eficiência do plasmídio experimentalmente é de baixa a média, enquanto as ribonucleoproteínas e adenovírus são mais altas. Aí a gente vai ter, qual que é o tempo até a Cas9 cortar o DNA? Então, aqui a gente vai ter aquelas diferenças que eu citei. Plasmídio é demorado, assim como o adenovírus. Por quê? A gente está inserindo um segmento de DNA dentro da célula que precisa ser transcrito, traduzido, para exercer seu efeito. Enquanto as ribonucleoproteínas já são capazes de cortar o DNA, porque elas já estão na forma proteica. Quando a gente compara a expressão, plasmídio é uma expressão estável, o adenovírus também é estável, ribonucleoproteínas é transiente. Os off-targets, como eu citei lá, ele é baixo para ribonucleoproteínas, mas ele é considerável quando a gente trabalha com plasmídio ou adenovírus. E mão de obra, mais tempo. Então, aqui eu quis comparar quanto tempo a gente perde, né, para fazer esses experimentos. Plasmídio, você precisa fazer a clonagem, transfecção. Então, esse é o tempo até chegar na sua célula, né? Então, precisa fazer uma clonagem, sequenciar e depois transfectar. Ribonucleoproteínas, você pode já comprar as ribonucleoproteínas prontas, ou a proteína Cas9 pronta, o guia também pronto e transfectar. Então, seria um tempo menor. Adenovírus, ele demora muito mais porque você tem que fazer clonagem,
plasmidial desses seus segmentos, transfectar em células que produzam vírus, depois pegar o vírus e transduzir. Então, são passos adicionais que vão consumindo tempo experimental. Ok? Então, a gente vai passar para a segunda parte da aula, que é onde a gente vai abordar outras aplicações do sistema CRISPR-Cas9 na biologia celular. Então, vocês viram, tudo que a gente viu até o começo, nas duas primeiras aulas, a gente estava enfocando no sistema CRISPR-Cas9 como um sistema de edição gênica que vai depender exclusivamente do RNA-guia e da Cas9 ativa para cortar o DNA-alvo. Então, a Cas9 ela é uma endonuclease, e esse efeito de endonuclease, de cortar a dupla fita do DNA, ele depende de dois domínios que estão contidos dentro da sua proteína, da Cas9, que são os domínios HNH e o domínio RUFC. Então, se você promover a mutação no domínio RUFC, que é chamada de D10A, a Cas9 vira uma nicase. Então, ela vai cortar somente uma das fitas do DNA. Por outro lado, se você promover a mutação no domínio HNH, uma mutação H840A, a Cas9 também vai se tornar uma nicase, Cas9N, a gente vê esse N aqui de nicase, e vai cortar somente uma das fitas. Por outro lado, se você promover simultaneamente essas duas mutações, D10A com H840A, a gente cria uma D-Cas9, que é uma Cas9 morta, traduzindo do inglês, mas que significa que é uma Cas9 inativa, ela não corta mais o DNA. Isso não quer dizer que ela não é funcional, ela não vai interagir com o DNA. Ela só perde a capacidade de clivar a dupla fita, mas ela ainda interage tanto com a RNA-guia quanto com o DNA genômico. Tá? Então, ela mantém essa capacidade de vasculhar o DNA genômico e encontrar similaridade com o seu RNA-guia, mas ela não corta, então ela fica lá paradinha. Por que isso é importante? Os pesquisadores descobriram que eles podiam utilizar essa D-Cas9, essa Cas9 inativa, para outras aplicações, que a gente vai ver a seguir, como, por exemplo, modular a transcrição dos genes alvos. Então, eles desenvolveram duas técnicas, uma chamada de CRISPR-E, a outra chamada de CRISPR-A, que modulam a transcrição do gene alvo utilizando o sistema de D-Cas9. E a última aplicação seria utilizar esse sistema para imagiar o DNA a partir de D-Cas9 marcada com fluoróforo. Então, a gente vai ver tudo isso nos próximos slides. Então, essa hipótese de modular a expressão gênica com o sistema D-Cas9 veio do fato de, se a Cas9 ainda mantém essa capacidade, a D-Cas9 mantém essa capacidade de interagir com segmentos do DNA guiados pelo RNA-guia, será que isso vai interferir com a expressão gênica? Por exemplo, se eu tiver um gene codificante bem nesse sítio onde a D-Cas9 se liga? Então, essa foi a hipótese inicial dos pesquisadores, sobre a utilização do sistema D-Cas9 para modular a expressão gênica. E aí, mais para frente, eles criaram sistemas onde você fusionava a D-Cas9 com moléculas efetoras que podem ativar ou reprimir a transcrição gênica. Tá? E aí, a utilização dessas moléculas efetoras é baseada principalmente em moléculas efetoras que alteram a epigenética do DNA. Alteram a epigenética, podendo atuar principalmente em estonas, mas também atuar na epigenética do DNA genômico. Então, nessa figura, eu estou representando, aqui é o octâmero, né, das estonas do nucleossomo, o DNA dá 2 voltas nesse octâmero, e aqui a gente tem umas caudas que cada estona possui, por exemplo, H3, H4, 2B e 2A possuem caudas onde ela pode ser modificada epigeneticamente. Então, e cada modificação dessas pode produzir um efeito diferente na ativação da transcrição ou inibição da transcrição daquele segmento de DNA que está enovelado nesse octâmero de estonas, no nucleossomo. Então, aqui em foco principalmente em duas posições principais da estona H3, que são as mais conhecidas, a lisina 4, que pode ser acetilada ou metilada, e a lisina 27, que pode ser acetilada e metilada, e aqui, nesse quadro embaixo, a gente vê que alguns marcadores são ativadores ou repressores de transcrição. Voltando então para esse sistema da D-Cas9 fusionada com efetores, a gente vai olhar mais a fundo o sistema de CRISPR-E, onde a D-Cas9 ela vai ser fusionada com
repressores da transcrição. Então, é por isso que esse sistema foi denominado de CRISPR-E, que vem do inglês de CRISPR interference, que é a interferência de CRISPR. Então, eu citei lá no começo essa hipótese de que se o sistema DCAS9 com RNA guia estiver em um gene codificante, seja na sua região codificante ou na sua região promotora, isso poderia interferir com a transcrição desse RNA. Então, essa era a hipótese inicial, que foi publicada nesse paper, no Nature Protocol, na verdade. Os pesquisadores, então, pensavam que, por exemplo, se a DCAS9 estivesse sentada aqui na região codificante, ela poderia interferir com a passagem da RNA polimerase, assim como se ela estivesse localizada mais a montante, né? Então, bloqueando a passagem da RNA polimerase. Por outro lado, se a DCAS9 com RNA guia tivesse localizado na região promotora, um pouquinho mais a montante, você poderia, então, bloquear a ligação da RNA polimerase nessa região, ou você também poderia bloquear a ligação de RNAs, de fatores de transcrição, que são necessários para iniciar a transcrição. Então, todos os pesquisadores tentaram avaliar qual seria o efeito da DCAS9 em genes codificantes, nesse sistema de CRISPR-E. Então, para isso, eles criaram um sistema plasmidial, onde você expressa a DCAS9, aqui a gente observa as duas mutações, mutação no RUV-C com HNH, então, forma-se a DCAS9, um sistema plasmidial que codifica a DCAS9 e, ao mesmo tempo, transcreve o seu RNA guia-alvo a diferentes regiões do seu gene de interesse. Então, aqui só mostrando o pareamento do RNA guia com a região-alvo desse DNA. E aí, nesse paper, que é um paper seminal da EPA que descreveu essa metodologia de CRISPR-E, eles demonstraram que, de fato, a presença da DCAS9, então aqui a gente tem a DCAS9 em azul, com a RNA guia, interagindo com o seu DNA-alvo. E o que se observa? A DCAS9, eles criaram esse modelo de colisão, onde a DCAS9 associada ao DNA-alvo, ela vai bloquear a passagem da RNA polimerase. Então, aqui a gente vê a RNA polimerase transcrevendo um RNA mensageiro, então, RNA mensageiro nascente, mas que ele é bloqueado pela presença da DCAS9. E aí eu vou mostrar os experimentos que eles fizeram para chegar a essa conclusão. Então, o primeiro experimento que eles fizeram foi estudar o efeito de RNAs guias que tinham como alvo a região codificante desse gene de RFP, que é a proteína fluorescente vermelho. Então, eles fizeram diferentes RNAs guias, a região MT, né, aqui em cima, ou T, e o que eles observaram? Quando os RNAs guias estão localizados mais próximos da região de start codon, dentro desse RFP, o efeito é mais pronunciado. A gente observa que o NT1 ele tem um efeito maior de repressão quando a DCAS9 está nessa posição. E aí o mais interessante foi que eles observaram que geralmente os RNAs guias localizados na região não template, que é não molde, são mais eficientes. Então eles estão na fita oposta que a RNA polimerase usa para transcrever, e você observa esse efeito maior. Tá? Então, esse é um dos pontos principais desse estudo. Além disso, eles estudaram qual o efeito de RNAs guias localizados na região promotora de um gene codificante, que era o RFP também, e eles observaram que RNAs guias localizados nessa região aqui de menos 35 a menos 10, do start codon, né, do sítio de início da transcrição, que é aqui o mais 1, eles são mais eficientes em bloquear a transcrição desse gene RFP. Tá? Então, aqui a posição P1 é mais eficiente. Então, é daí que surgem, então, guidelines para o uso, né, desse sistema de CRISPR. Por exemplo, o CHOP-CHOP, que é o programa que o Felipe utilizou lá no desenho dos guias, ele tem uma abinha que você pode escolher a Cas9, a DCAS9 para fazer o sistema de CRISPR-E. Então, é nisso que ele vai se basear. O sistema CRISPR-E ele vai se basear em desenhar guias que estão nessa posição específica do menos 35 ao menos 10 do seu gene codificante. E aí, buscando melhorar esse efeito inibitório, então até ali a gente viu somente uma DCAS9 convencional e um RNA guia bloqueando a transcrição do seu gene-alvo.
Então, os pesquisadores se aprofundaram no estudo desse sistema de CRISPR-E e ele buscando, então, novas maneiras de deixar essa inibição mais potente, eles resolveram, então, fusionar a DCAS9 com o CRAB, que é um repressor de transcrição, porque ele recruta diferentes fatores que modificam as histonas. Então, ao recrutar esses diferentes fatores, ele vai bloquear a transcrição do seu genial. Então, é isso que acontece no sistema DCAS9-CRAB. Então, a gente vai ter um sistema chamado DCAS9-CRAB. E nessa figura aqui à direita, a gente observa o efeito do DCAS9-CRAB na expressão de CD71. Tá? Então, a gente vê aqui o DCAS9-CRAB utilizando RNAs guia, ele gera um bloqueio de mais de 80% na expressão de CD71. Tudo bem? Então, agora a gente vai para o outro aspecto da modulação com CRISPR-Cas9. Então, a gente viu que, dependendo da molécula efetora que você fusiona com a Cas9, você vai ter um efeito de repressão ou de ativação. A gente viu anteriormente o sistema de CRISPR-E, quando a gente fusiona DCAS9 com CRAB, por exemplo. Agora a gente vai ver o sistema CRISPR-A, quando a gente fusiona DCAS9 com ativadores da transcrição gênica. Então, o sistema CRISPR-A principal e mais clássico é o sistema baseado no DCAS9-VP64. Então, esse VP64 nada mais é do que 4 vezes a repetição desse domínio TAD da molécula VP16. Então, VP16 é um ativador transcricional presente em herpes vírus. E o que esse VP16 faz? A gente pode observar que esse segmento é um segmento que promove a interação com diferentes fatores de transcrição importantes para montar esse complexo de transcrição gênica que vai culminar com o acoplamento da RNA polimerase. Tá? Então, esse segmento tem vários sítios de interação com fatores essenciais para a montagem desse complexo de transcrição gênica. E é nisso que vai se basear o sistema VP64. Então, são 4 cópias desse segmento que vão recrutar todas essas proteínas que fazem parte do complexo de transcrição gênica. E promovendo, ao final, a ativação da transcrição do genial. Então, esse é o estudo seminal que descreveu esse sistema de VP64. Então, a DCAS9 é um plasmídio também, que contém a DCAS9 fusionada com o domínio VP64 e expressa ao mesmo tempo o RNA guia. Então, tudo isso quando você coloca dentro da célula, e aí eles estudaram o efeito desse sistema no gene de GFP. E aí, utilizando RNA guias, 3 RNAs guia, o que eles observaram nesse experimento? A gente tem essa figura mostrando que, na ausência de RNA guia, você não tem o efeito de ativação, mas na presença do RNA guia com a DCAS9-VP64, existe um aumento de 25 vezes na expressão de GFP, utilizando esse sistema de VP64. Ao mesmo tempo, nesse estudo aqui, de 2013, se não me engano, eles testaram outra proteína, a P65, que estava fusionada aqui com a DCAS9. Eles viram que essa proteína tinha um efeito também de ativação, mas menos pronunciado do que o sistema DCAS9-VP64, para promover a ativação, então, o sistema CRISPR-A. E aí, os estudos subsequentes tentaram melhorar a eficiência de indução do VP64 e criaram um sistema chamado VPR. Então, o que significa VPR? A fusão de VP64 com P16 e RTA. Então, são 3 domínios de ativação da transcrição, buscando essa potencialização do efeito de CRISPR-A. E é isso que acontece. Então, esse é o estudo seminal de 2015 que criou esse sistema de VPR, onde ele compara o efeito do VP64 com o VPR, quando você usa um plasmídio VP64, DCAS9-VP64 com o DCAS9-VPR, comparando 4 genes. Então, nesse experimento, eles jogaram os 4 RNA guias ao mesmo tempo contra esses genes, e eles observaram que, de fato, o sistema, quando você utiliza o VPR, que é o VP64, P16 e RTA, ele tem um efeito muito mais forte de indução da expressão desses genes, que é guiado pelos RNAs guia que eles utilizaram. Além do sistema VP64, VPR, existem também outros ativadores que você pode fusionar com a sua DCAS9, como, por exemplo, o P300,
que é um segmento que vai promover a acetilação de estonas, tá? Então, essa acetilação é uma DNA, é uma estonoacetilase, desculpa. Então, essa acetilação das estonas vai promover um aumento da transcrição. De fato, isso ocorre nessa figura aqui à direita, B, quando você usa Decas9 P300 com RNA guia para interleucina 1, você observa um aumento bastante pronunciado na expressão dessa interleucina guiada pelo RNA guia. Então, ao final dessa parte, né, eu trago uma comparação entre o sistema CRISPR-A e CRISPR-I, baseado nas alterações epigenéticas. Então, a gente tem aqui essa tabelinha que eu criei, para mostrar as principais diferenças, levando em conta aquelas alterações epigenéticas que a professora Irene mostrou lá na primeira aula. Tá? Então, existem alterações epigenéticas que, seja acetilação, metilação, que vão promover o aumento ou a expressão do seu gene. Então, no sistema CRISPR-I, as principais alterações que ele promove são a deacetilação da histona H3 na posição de lisina 27 e a metilação da histona H3 na posição de lisina 27, uma trimetilação. Tudo isso reduz a expressão gênica. Tá? Por outro lado, o sistema CRISPR-A vai ter o efeito reverso, ele vai reverter isso que eu acabei de falar, gerando um aumento da expressão gênica. Além disso, a gente não pode deixar de considerar os efeitos da metilação de DNA, que eu acabei mostrando somente dados sobre alterações das histonas, mas existem também CRISPR-I e CRISPR-A que atuam alterando a metilação de DNA. Então, se você aumentar a metilação do DNA, você vai reduzir a expressão gênica. Se você desmetilar o DNA, você vai aumentar a expressão gênica do gene alvo. Tá? Então, esses são os principais aspectos quando a gente compara essas duas aplicações do sistema Decas9 para modular a expressão gênica. E aí, a terceira aplicação desse sistema Decas9 seria o uso do sistema para imagiar o DNA. Então, se a gente viu que a Decas9 ela mantém essa atividade de vasculhar o DNA genômico, né, buscando uma interação perfeita do RNA guia, a gente pode pensar que essa Decas9, além de poder ser fusionada com ativadores ou repressores de transcrição, ela pode ser conjugada com fluoróforos também. Então, é nisso que essa técnica de imaginamento se baseia. Então, a gente pode fusionar tanto a Cas9 quanto o RNA guia, alguns segmentos do RNA guia com fluoróforos, e nisso a gente gera são moléculas, né, que se movem no DNA e podem ser visualizadas por fluorescência. Então, essa figura representa isso. Se a gente marcar o RNA guia ou Decas9 com fluorescência, a gente consegue imaginar naquele momento onde está esse RNA guia dentro da célula. Isso é utilizado para estudar a dinâmica da cromatina celular. Tá? Aqueles estudos que investigam o papel da cromatina ou localizações cromossomais, entre outros. E aí essa imagem é só para trazer um pouquinho de como isso é feito, né? Então, geralmente, para esses imaginamentos da cromatina, a gente usa o sistema de ribonucleoproteínas, que são a Decas9, você incuba esse complexo de Decas9 com a RNA guia fora, in vitro, e depois transfecta, seja por eletroporação, ou lipofecção, ou polímero, e você vai colocar isso dentro da sua célula. E a Decas9 pode estar marcada, assim como o seu RNA guia pode estar marcado com fluorescência. Então, aqui na parte B, só para exemplificar, para vocês entenderem esse exemplo que eu estou colocando, os pesquisadores desenharam 3 RNAs guias que tinham como alvo diferentes regiões cromossomais, seja a região telomérica, região pericentromérica ou a região centromérica. Então, esses 3 RNAs guia. E aí, então, nessa figura C, a gente observa que os pesquisadores marcaram, então, a região pericentromérica, né, esse RNA guia, marcaram em vermelho, então a gente observa, e marcaram, o RNA guia está marcado em vermelho e a Cas9 está marcado em verde. Então a gente observa que é uma dupla marcação, tanto a Cas9 quanto o guia estão marcados. Aqui a primeira figura é só o núcleo, a segunda é só onde está a Cas9 naquele momento, então onde estão as bolinhas verdes. Aqui na terceira figura, onde está o RNA guia, tá? Que é o vermelho,
E aqui é o merge, que é onde está quando você combina as duas figuras. E você pode ver a colocalização, que é amarelo. Então, o RNA guia está colocalizado com a Decas9. Então, nesse exemplo, e aqui, mostrando onde está a localização pericentromérica, dentro desse núcleo. Nessa outra imagem, os pesquisadores marcaram a região telomérica. Então, telômeros são 2, um em cada lado. Por isso que a gente tem mais marcação aqui, em vermelho. E aqui em E, eles marcaram a região centromérica, que só tem uma, né? Então, a gente vê também em vermelho a marcação de onde estão os centrómeros dentro dos diferentes cromossomos, né, que essa célula de camundongo possui, onde estão os centrómeros naquele momento. Aqui é uma outra figura desse mesmo paper mostrando que é possível você fazer um sistema de dupla marcação in vitro antes de fora das células, antes de colocar dentro da célula. Então, o que eles fizeram? Pegaram um complexo RNP de Cas9, Decas9 marcada com verde e uma Decas9 marcada com vermelho. E aí a Decas9 marcada com verde, eles incubaram com a RNA guia para a região pericentromérica e a Decas9 marcada com vermelho com a região telomérica. E aí eles transfectaram esses dois complexos nas células ao mesmo tempo. E eles viram que você consegue manter que o RNA guia ele não se dissocia da Decas9, tá? Então, a Decas9 que está associada ao guia pericentromérico, ela vai se manter associada a esse guia, promovendo a marcação esperada, regiões pericentroméricas, regiões teloméricas. Tá? Então, é isso que a figura representa. E isso mostra uma das aplicações desse sistema de CRISPR-Cas9 para imageamento do DNA. Tá? Então, isso é só uma aplicação. Então, aí eu trago uma tabelinha, né, para a gente tentar sumarizar o que a gente viu até o momento, dessa ferramenta multiuso que é o sistema CRISPR-Cas9. Então, basicamente, na primeira e segunda aula a gente viu o sistema CRISPR-Cas9, né, que é bastante empregado, a principal utilização do sistema CRISPR-Cas9 é a edição gênica, mas a gente viu hoje que esse sistema ele pode ser utilizado para modular a transcrição de genes-alvo, CRISPR-I, CRISPR-A, então para ativar ou reprimir genes-alvo, e também pode ser utilizado para imagiar o DNA. Então, ela é uma ferramenta poderosa para manipulação gênica e tem também uma potencial aplicabilidade terapêutica quando a gente pensa em edição gênica. Mas existe a questão bioética e de biossegurança. Então, só para deixar vocês um pouquinho de água na boca do que, né, para vocês entenderem onde o CRISPR já está sendo utilizado fora da academia, né, porque a gente vê estudos básicos de CRISPR, mas a gente quer saber em que já está sendo aplicado esse sistema de CRISPR-Cas9. Então, o sistema CRISPR-Cas9, a principal utilização clínica, né, que tem sido aventada é na terapia gênica, mas atualmente já está em uso, né, em estudos ambientais de controle de pragas, então, modificação dos mosquitos para causar esterilização, modificação de genomas virais para causar a perda da infecção, e também está bastante em uso na agricultura, tá? Então, melhoramento genético de plantas, muito utilizado hoje em dia. E aí a gente traz aqui alguns tópicos que valem a pena ser mencionados. Na agricultura, o melhoramento do trigo, do milho e do tomate já está em andamento, né? Com o sistema CRISPR-Cas9. E uma aplicação que eu achei interessante de mostrar para vocês é que essa foi capa da Science algum tempo atrás, utilização do sistema CRISPR-Cas9 para geração de órgãos em porcos para transplante. Então, por que isso é importante? Porque a gente sabe que a fila de transplante é uma fila bastante grande e que existe essa similaridade do tamanho dos órgãos do porco e do homem, só que o genoma do porco ele tem retrotransposons, que podem ser potencialmente patogênicos para os humanos. Então, o que essa pesquisa está tentando mostrar é que se você utilizar o sistema CRISPR-Cas9 para inativar esses retrotransposons, potencialmente o transplante desses órgãos de porcos para humanos seria mais seguro. Além disso, os estudos básicos translacionais têm mostrado que a utilização do sistema CRISPR-Cas9 na área de terapia gênica. Então, a gente já tem papers publicados mostrando que a edição gênica promovida por CRISPR-Cas9 é capaz de
corrigir mutações da distrofia de Duchenne, tá? Em células de mamíferos e de ratos, de camundongos, desculpa. Tem esse artigo que mostra que é possível se eliminar a presença do vírus HIV do genoma de células, tá? Células infectadas, o HIV pode ser removido, assim como pode ser removido o vírus da hepatite B que já está integrado. Então, são aplicações potenciais como terapia gênica, mas ainda estão na parte dos estudos in vitro em células. Além disso, vale a pena ressaltar que o primeiro clinical trial com CRISPR foi iniciado nos Estados Unidos em 2019, onde se utiliza essa metodologia de CRISPR-Cas para melhorar as células T humanas de pacientes com câncer, tá? Então, esse é um estudo desenvolvido pela Universidade da Pensilvânia, mais ou menos parecido com aquele estudo chamado de CAR-T-Cell, tá? Foi publicado recentemente. E aí a gente chega no fim da apresentação, que eu não poderia deixar de mencionar a parte ética da edição gênica ou do sistema CRISPR-Cas9. Então, a gente viu até o momento que o sistema CRISPR-Cas9 é um sistema bastante potente para cortar o DNA e promover a edição gênica. E aí surgiu toda essa parte de ética com a edição gênica com CRISPR entrou mais em voga devido ao escândalo com os bebês CRISPR, que foi quando um pesquisador chinês ele acabou editando óvulos, né, zigotos editou uns zigotos para promover resistência ao HIV, e aí, não bastasse isso, ele implantou esses zigotos e gerou 2 gêmeos, né, então gerou bebês que são resistentes, potencialmente são resistentes ao vírus do HIV, mas não se sabe as consequências dessa alteração genética que o pesquisador fez nesses bebês, então, por isso que diferentes autoridades, como a Organização Mundial da Saúde, estão propondo um maior controle, uma regulamentação dessa aplicação de CRISPR em seres humanos, tá? Para terapia gênica. Então, devido a esse escândalo que surgiu toda essa movimentação da comunidade científica para restringir o uso ou controlar o uso, né, como terapia gênica. E aí eu encerro agradecendo a atenção de todos, agradecendo o laboratório ao qual eu pertenço, no ICB, e deixando aqui meu contato, meu e-mail, em um site que a gente criou. Se vocês quiserem acessar, é ediçãogênica.com.br, e aí vocês podem ter mais informações sobre a nossa pesquisa, e o e-mail fica aqui para contato. Muito obrigado.